Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Extra Extra, o Mundo Acabará, amanhã de manhã, e nós vamos falar de um assunto bem intenso, que é o assunto sobre o inferno, a condenação final daqueles que não estão com Deus. Eu quero primeiro apresentar para vocês, eu não sei se todo mundo se lembra, por que eu dei o nome dessa mensagem de O Amor Vence, mas o Inferno é Real. Em 2011, esse rapaz, que hoje já é um quarentão, cinquentão, chamado Rob Bell, que era uma das vozes mais proeminentes na igreja contemporânea mundial, um grande pastor, um grande pregador, escritor de livros, ele tinha uma série de vídeos chamado Numa, e que se espalharam pelo mundo. Em 2011 ele causou um rebuliço no mundo evangélico, ao lançar esse livro chamado Love Wins, O Amor Vence. Aí está escrito, o subtítulo, um livro sobre o céu, o inferno e o destino de todas as pessoas que já passaram pela terra. Esse livro causou tanto rebuliço, que foi parar nos mais vendidos nas listas do mundo, tanto que no Brasil ele foi lançado pela Sextante, que não é uma editora que lança obras evangélicas. Ele foi entrevistado nas páginas amarelas da Veja, que na época era um espaço muito importante, há 10 anos atrás. Era dada a voz para as maiores referências do mundo e do Brasil. E por que ele causou esse rebuliço todo? Rob Bell, nesse livro, o capítulo sobre o céu é lindo. O capítulo dele sobre o céu é de chorar, de lindo. O capítulo sobre o inferno é de você chorar de tristeza. Porque Rob Bell recicla, ele retoma a antiga doutrina chamada doutrina universalista. O que diz a doutrina universalista? Que no final, de alguma forma, e aí difere os meios, Deus vai se arrepender de condenar as pessoas e vai oferecer para as pessoas que não obedeceram uma chance. E no fim, é como se Deus dissesse, era tudo brincadeira, eu tentei manipular vocês, mas não deu certo, então vem todo mundo para o céu, porque eu não consigo condenar ninguém. É como aquele pai que fala, eu vou contar até 3 e conta até 3.000 para a criança, né? Eu vou contar até 3, aí aí percebe que numa criança nem mexeu, aí fala 1.1, 1.111, e vai aumentando, né, para a criança nunca chegar no 3. Tem gente que acha que Deus seria assim. O Rob Bell, ele é muito genial, muito. Por isso que é perigoso ouvi-lo às vezes, para quem não tem muita base, porque ele é muito genial. Ele tem uma capacidade retórica absurda. E ele diz, se o evangelho é boas novas, como é que anunciar que uma parte da população não vai estar com Deus e vai estar numa condenação eterna, é boas novas? E aí você para e olha e fala, caramba, parece que ele tem razão. Se é boas novas, eu quero cantar. Ele falou, pouco me importa se o inferno existe ou não existe. Eu vou anunciar que não existe, porque isso é boas novas. O resto está com Deus. E aí você pode imaginar o mundo evangélico, a pólvora que ele lançou ao mundo ficou empolvorosa com essa retórica do Rob Bell. O Tim Keller, quando fez uma série na sua igreja, na Redeemer, lá em Nova York, ele fez uma série chamada, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eram questões cruciais contra a fé cristã. Ele quis dizer o seguinte, o que a cultura contemporânea tem contra a fé cristã? O que escandaliza mais na fé cristã? E ele elenca o inferno, a doutrina do inferno, como uma dessas questões. Por quê? Porque se você parar na rua e falar sobre inferno, as pessoas vão falar, peraí, mas como que um Deus de amor vai condenar a gente na eternidade? Ou ele é amoroso, ou ele condena. As pessoas não conseguem, a cultura, a nossa natureza racional não consegue entender que Deus pode ser um Deus plenamente amoroso, plenamente justo e condenar pessoas ao inferno. O Keller diz que isso é uma ideia ofensiva à cultura do século XXI. Uma cultura que é tão inclusiva, como é que a gente está dizendo que uma parte da população vai ser tirada fora do melhor lugar da eternidade? E aí, a grande questão, como nós vamos ver na mensagem de hoje, não é o evangelho, entrega a sua vida para não ir para o inferno. Isso não é evangelho. Muita gente prega um evangelho que assim, eu tinha um amigo no seminário, amigo não, colega, amigo é muito forte, eu tinha um colega no seminário,
Que ele ia pregar para as pessoas, ele falava, você não quer ir para o inferno, entrega a sua vida para Jesus. E a gente fala, rapaz, não é assim que faz evangelismo na rua, né? E muitos lugares trabalham com esse terrorismo evangélico. Você não quer, lembra aquela canção terrorista de criança que todos nós cantamos? Se o seu coração, é uma canção terrorista essa, você sabe, né? Parar de bater agora, uma parada cardíaca. Se você for embora, morrer, para onde você vai? Céu e inferno é o que há, são dois caminhos para você escolher. É um desespero, né? É um desespero. São dois caminhos para escolher. Para onde você vai? Eu já vi criança ficar desesperada. Eu não quero ir para o inferno. Não, mas você não vai, é só... Não, mas eu não quero ir para o inferno. Aqui está uma criança que dos 9, 10, 11 anos, quando eu era criança, eu não ficava sozinho em casa com medo de Jesus voltar e eu ficar. Eu ligava para minha avó não atendia, eu já desesperava. Falava, meu Deus, Jesus voltou, eu fiquei. Minha avó, que é crente, foi embora, eu fiquei. E hoje eu olho para trás e penso, que bobeira, né? Que medo, como que a gente vai sendo infiltrado de medo? Uma criança que, aos olhos da geral, não fazia nada de... Claro, pecadores todos somos, mas não tinha nada assim gritante. E a gente é enfiado com medo. E aí muitos de nós, muitos da igreja, servem a Deus com medo do inferno. Eu vou garantir que eu vou para um lugar bom. Aí aquele aluno que quer passar, ele fala, eu não quero tirar 10, eu quero passar. Ele fala, eu não quero estar no céu do lado do apóstolo Paulo, eu quero estar no céu, eu posso ser o último a entrar. A gente tinha uma professora na escola, você sabe como é ensino médio, né? Ensino médio, o pessoal fica tudo no corredor na hora do intervalo, né? Aí a professora entra, fica todo mundo, né, Letícia? Fica todo mundo no corredor, ninguém entra. Aí ela entrava e começava a fechar a porta, e ela ia fechando a porta, é a mesma que eu contei para vocês esses dias para trás. Ela ia fechando e ia passando, o último que passava com o braço assim, ó, e ela ficava assim, ó. E ela ia fechando. A Rebeca está aqui para provar que é verdade essa história. Tem gente que acha que Deus vai ficar fechando a porta e a gente não vai entrar. Agora temos um outro problema. Qual que é o outro grande problema quanto ao inferno? Primeiro, aquele ofensivo para a cultura. Segundo, que a ideia que nós temos de inferno não está na Bíblia. A ideia que nós temos de inferno não é uma ideia bíblica de inferno. A ideia que nós temos vem grandemente do imaginário de um poeta italiano do século XIII chamado Dante Alighieri. Dante Alighieri. Aliás, o livro dele é riquíssimo, um grande livro chamado A Divina Comédia, um dos clássicos da literatura mundial. E Dante Alighieri criou uma jornada onde ele é o personagem principal, ele é o próprio personagem principal, e ele quer encontrar a sua amada, a sua musa, chamada Beatriz. Por isso, inclusive, que na música do Chico Buarque, a menina se chama Beatriz. A atriz, ele fala, será que ela mora no céu? É uma referência à Divina Comédia de Dante Alighieri. A musa de Dante Alighieri era Beatriz, e ela estava no paraíso. Só que para passar para o paraíso, ele tinha que fazer 3 etapas. Ele tinha que passar pelo inferno, ele tinha que passar pelo purgatório, e ele tinha que entrar, então, no paraíso. E ele encontra várias figuras mitológicas, ele encontra a Medusa, ele encontra aquele cachorro, que até no Harry Potter tem também, eu esqueci o nome dele, que tem 3 cabeças, aquele bicho que tem 3 cabeças, parece um cachorro, é uma figura mitológica. Ele encontra Caronte, o barqueiro do barco do Hades, que leva as pessoas de um lado a outro, no rio do Hades, do inferno. Ele encontra Virgílio, o poeta grego do começo, lá de antes de Cristo. Ele vai encontrando as pessoas nessa jornada. E é interessante que o inferno de Dante, aqui é uma figura um pouco mais complexa, tem 9 níveis. 9 níveis. Começa com os níveis mais superficiais, e quem está no nível mais abaixo são os pecados mais cabeludos, na visão de Dante, na visão religiosa medieval. E preste atenção, o inferno de Dante é literalmente um buraco que sai da superfície terrestre e vai em direção ao centro da terra. Por isso que a gente fala que o inferno é para baixo e o céu é para cima. Quem falou, que lugar da Bíblia faz referência? A gente até canta aqui, cantou hoje, desceu a escuridão. Em algumas versões do credo, isso é uma questão polêmica, no credo apostólico diz que Jesus desceu ao Hades, Jesus desceu ao inferno.
A gente canta lá na Vitória da Cruz, algumas músicas falam que Jesus desceu do Hades. Essa é uma questão tão polêmica que não há consenso na igreja. Na história, há opiniões. E aqui eu não vou entrar porque seria uma aula só sobre isso. Nós estamos fazendo uma pregação ampla. Mas o fato é que é um assunto tão difícil que ninguém pode dizer, eu sei o que aconteceu. Eu entendi o texto que Judas está falando, que Jesus que Pedro e Judas falam que ele pregou os espíritos em prisão. E aí você fala, o que significa Jesus pregar os espíritos em prisão? Não sei. Não sei. E desconfio de quem fala que sabe. Porque é uma questão tão complexa e tão difícil. E aí, no imaginário de Dante, as pessoas iam descendo. Então, olha para vocês verem. Ali é um limbo. Você já viu falar aí? Nós estamos num limbo. Limbo significa, é um lugar que você não está nem lá, nem cá. Esse vocabulário surgiu de Dante Alighieri. Aí ele diz, ao Vale dos Ventos, ali o Vale dos Ventos é onde se trata a luxúria. Estão os pecadores da luxúria. Depois há o Lago de Lama, onde se trata o pecado da gula. Há as colinas de rocha, onde se trata a ganância. Há o rio, onde se trata a ira. Há o cemitério de fogo, onde se trata a heresia. Há o vale do Flegetonte, onde se trata a violência. Há o Malebolge, onde se trata a fraude. Vou tentar ler aqui que está mais fácil. E o Lago Cossite, onde se trata o pecado mais sério para Dante Alighieri é a traição. E ele criou isso. E ali no inferno de Dante, você consegue ver aqui, há demônios com chifres, há tridentes, há fogo. E quando a gente fala, né, que a gente acha que o diabo é esse ser com chifre, com tridente, com rabinho, que bota pessoas no caldeirão e faz sopa das pessoas. Quem lembra do Maurício de Souza, da turma do Penadinho, né? Sempre o inferno aparecia, era o diabo num caldeirão, fazendo uma sopinha das pessoas. Isso não está na Bíblia, em nenhum lugar. E a gente, por falta de, às vezes por má fé das pessoas, por falta de conhecimento, por deixar para lá, a gente vai achando. E vai achando que isso está beleza, está tranquilo. O purgatório é uma doutrina medieval que não tem nenhum embasamento bíblico. E ela diz que o quê? São almas que não são nem tão ruins o suficiente para ir para o inferno e nem boas o suficiente para ir para o céu. Aí essa alma fica num limbo. E nesse limbo, nesse purgatório, eles vão purgando, significa que eles vão se purificando. É como se eles passassem por provas. Lembra das 12 tarefas de Hércules que ele tinha que provar? É como se passasse por tarefas para essas pessoas atingirem uma classificação, para elas poderem irem para o céu. Na época de Dante Alighieri, essa doutrina era amplamente aceita do purgatório. Ela foi uma doutrina das mais combatidas pela Reforma Protestante. Ela tem uma raiz no grande escritor medieval chamado Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino criou, popularizou, estabilizou a doutrina do purgatório. Então, tudo isso está no nosso imaginário. Aí, o povo evangélico mais recente. Nos anos 90, foi feito um livro no Brasil, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, vocês tinham uma igreja melhor que a nossa, que chamava A Divina Revelação do Inferno. Uma mulher chamada Mary Baxter, que ela disse que em 1976, Jesus apareceu para ela durante 30 dias consecutivos, e Jesus levou ela ao inferno por 30 dias consecutivos, e Jesus disse para ela que ela deveria escrever sobre os horrores do inferno, para alertar a igreja sobre isso. E aí eu te falo, primeiro, o livro é uma viagem louca, eu li lá nos meus 13, 14 anos, é uma viagem louca assim. É um inferno desse, do capeta com chifre, com tridente, com caldeirão, com gente na parede, grudada na parede, com cadeias e não sei o que lá e tal. Ela diz que ela ficou tão impressionada que Jesus depois teve que levar ela para o céu. Coincidentemente, ela fez mais um livro para a série dela, chamado A Divina Revelação do Céu, né? Agora, para ela se libertar dos horrores do inferno. A grande questão que nós vamos ver aqui é que ninguém nunca, nenhum apóstolo, nem Jesus, alcançou vida alguma exaltando os horrores do inferno. Os apóstolos se preocuparam em pregar o Evangelho.
Porque o que salva não é o medo do inferno. O que redime, o que transforma, é entender pela graça de Deus que nós somos pecadores e precisamos do Evangelho. Então a grande pergunta para nós hoje é: o que a Bíblia fala sobre o inferno? Onde que nós encontramos textos que mencionam o inferno? Qual que é a linguagem que Jesus usa e os apóstolos usam para descrever esse lugar de condenação? E aí o primeiro, nós vamos ver aqui 3 coisas hoje. Eu já vou anunciar as 3 coisas para vocês. Primeiro, o inferno não é uma injustiça de Deus. Quem está no inferno, quem vai estar no inferno, não é coitadinho e Deus foi injusto. Primeira coisa, não é uma injustiça de Deus. Segundo, o inferno é o destino final de quem escolheu intencionalmente desobedecer a Deus. O inferno é o processo final de gente que foi escolhendo desobedecer a Deus. Terceiro, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Vamos olhar para o texto? Nós vamos ler o texto hoje, vou pregar em cima de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 12, onde o apóstolo Paulo, a gente já falou Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 5, nós já falamos, quem não assistiu pode assistir as séries, as pregações depois, e nós já falamos na última mensagem sobre 2 Tessalonicenses 2, então nós fomos um pouquinho para frente, falando sobre a volta do Senhor e o anticristo, e agora nós estamos voltando um pouquinho para ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o inferno. E ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano também é conhecido como Silas, companheiro de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. É interessante que essa fé dos Tessalonicenses é uma fé dinâmica, ela é uma fé viva, ela é uma fé orgânica, ela é uma fé que cresce, e o próprio apóstolo Paulo diz que quem dá o crescimento é Deus. Ele fala, não importa se Paulo, se Pedro ou se Apolo, um planta, o outro rega, o outro colhe, quem dá o crescimento a todos é Deus. Então Paulo reconhece na igreja de Tessalônica uma fé viva e orgânica, e essa fé se manifesta como? Ela se manifesta à medida que os irmãos amam uns aos outros mais. Não é porque eles falam mais em língua, não é porque eles sabem mais mistérios teológicos, não é por nada. Paulo diz, a primeira coisa que eu tenho, o primeiro sinal que eu tenho de que a fé de vocês é viva e cresce saudavelmente, é porque vocês estão se amando mais uns aos outros. E aí ele continua, por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança, agora o segundo motivo que Paulo agradece, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Então essa igreja tem uma fé viva e saudável, porque eles se amam mais, e porque eles perseveram em meio à tribulação. Eles perseveram no dia mau, eles perseveram no dia ruim. E nós temos falado que essa igreja foi muito perseguida, tanto que ela foi tão perseguida que Paulo fala, nós falamos isso no capítulo 2, irmãos, perseverem na tribulação, mas a tribulação vai aumentar, mas Deus é com vocês, Deus está com vocês, o dia do Senhor ainda não veio, ele ainda virá. Essa é a igreja perseguida pelos imperadores, essa é a igreja perseguida na sua cidade, pagã, que Paulo está dizendo tudo isso. E aí ele diz, elas dão prova do justo juízo de Deus. Elas quem? As tribulações. Guarda isso. As tribulações são uma prova do justo juízo de Deus. Por quê? Que Deus que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá, olha o apóstolo Paulo dizendo, a vinda do Filho do Homem será depois que acontecer isso, nós falamos isso, que vier a rebeldia, vier a apostasia, e for revelado o homem da iniquidade, o perverso. Aqui ele fala, quando que Deus vai retribuir a tribulação? Deus vai retribuir, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado. Esse termo aqui no grego é apocalipsis. Quando Jesus for revelado, lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. No outro texto ele diz que Jesus vem do céu, com anjos, com santos, em meio às nuvens, com som de trombeta. Percebe que ele está pintando o mesmo quadro de várias formas diferentes? Chamas flamejantes, guarda isso aqui.
Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vamos ver, eu já disse para vocês, o inferno não é uma injustiça de Deus. Lá no versículo 5 e 7 ele diz: por que Deus vai retribuir a condenação? Vamos lá, primeira coisa, Paulo deixa muito claro, em vários momentos, nessa carta inclusive, que é somente através do sofrimento que nós entramos no reino de Deus. Ele diz: vocês sejam dignos do reino. Como é que vai saber que vocês são dignos do reino? Se vocês souberem sofrer por amor ao evangelho. Meus irmãos, o reino de Deus não é um lugar que a gente entra cantando e dançando. O reino de Deus é um lugar que a gente entra sofrendo e morrendo. O reino de Deus, a entrada é morte. Por isso que Cristo diz: aquele que quiser perder a sua vida, aquele que quiser encontrar a sua vida tem que perdê-la. O grão de mostarda primeiro precisa morrer. O reino de Deus é um reino tão contrário a esse mundo que a gente entra nele não pela vida, mas a gente vive morrendo. A gente entra no reino de Deus pela morte e pelo sofrimento. Por isso que as perseguições que os tessalonicenses estão enfrentando, elas têm sido efetivas. E Paulo diz isso muito claramente no versículo 3. As tribulações estão atingindo o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito é trazer à tona uma fé dinâmica daquela igreja. Meus irmãos, aqui fica claro uma coisa: a tribulação, ela sempre vai mostrar o que está no nosso coração. Sempre. Pastor Márcio Valadão tem uma frase que ele sempre dizia, que é: a crise revela o caráter. É na crise que vem o que está dentro de nós. Por isso que Paulo está dizendo, a tribulação, ela é um instrumento de Deus para refinar. Lembra daquele texto que Paulo diz, cada um tem a sua obra pode ser palha, pode ser... Vocês lembram desse texto? E ele diz, veio o fogo, e o fogo vai queimar a todos, e os que permanecerem, a palha vai queimar, o feno vai queimar, mas aquele que foi feito em pedra preciosa, em ouro puro, esse vai permanecer. Querendo dizer que a tribulação, ela purifica, ela traz à tona o que verdadeiramente é a nossa intenção. E aí o sofrimento atual da igreja aponta para a justa condenação que vai vir na parousia. Agora preste atenção, nenhum sofrimento, nem de Israel, nenhum do povo de Deus, debaixo dos egípcios, debaixo da Babilônia, debaixo da Pérsia, debaixo da Assíria, nenhum sofrimento da igreja, debaixo dos imperadores romanos, debaixo dos reis da Europa, dos séculos medievais, nenhum sofrimento da igreja na China hoje, no Oriente Médio, na Nigéria, na Arábia, onde a igreja estiver sofrendo, Mianmar, na Coreia do Norte, nenhum sofrimento passa despercebido por Deus. A gente olha e fala, onde está Deus? Eu recebi hoje uma notícia, não sei quantos cristãos foram mortos em Mianmar, não sei o que lá, e aí você fala, onde está Deus quando aquela igreja no Egito explodiu, que morreram centenas de pessoas que estavam adorando a Deus, aonde Deus, aí a gente ainda entende errado o texto, e fala, preciosa é para o Senhor a morte dos seus filhos, a gente acha que Deus olha para a morte e fala, ai que morte linda desse santo maravilhoso, não, o que esse texto está dizendo é o seguinte, cada morte de um santo do Senhor, Deus leva muito em consideração e Ele guarda aquilo com muito cuidado. Por que Ele guarda aquilo com muito cuidado? Porque Deus é o único capaz. Você e eu não somos. A gente fala assim, a vingança tarda, mas não falha. A gente guarda no coração, né? No coração peludo, fica lá dentro. Né? Minha mãe tinha uma frase que ela fala assim, o troco vem a cavalo. Né? Aí depois ela fala, o troco hoje vem por e-mail, agora o troco vem pelo WhatsApp às vezes. Vem rápido.
Por quê? Porque a gente está ali guardando aquilo no coração. Mas eu e você não conhecemos todos os níveis de uma história, do coração, de intenções, para julgarmos uma coisa completamente de forma justa e imparcial. Agora, Deus sabe. Deus é o único juiz capaz de olhar para qualquer situação e julgar isso com justiça. E Deus está guardando toda a injustiça contra o seu povo. E Paulo está dizendo: meus irmãos, a tribulação de vocês e a nossa tribulação, não tribulação que a gente se mete nas enrascadas, tá, gente? Eu estou falando de tribulação verdadeira, tribulação que você está sofrendo por amor a Jesus, você está sofrendo por amor ao reino, você está sofrendo por se posicionar como um cristão, você está sofrendo por não tomar a forma desse mundo, você não está sofrendo porque você fica fazendo fofoca, você está se batendo cabeça, que você está teimando com Deus, não é esse tipo de sofrimento não, estou falando de sofrimento, com S maiúsculo. Esse sofrimento que nós passamos e a igreja tessalônica passava, ele aponta para a vitória final do Senhor e para a vingança do Senhor, que um dia Deus vai falar, basta, e Ele vai vingar todo o sofrimento que o seu povo passou. Olha que coisa linda isso, né? A condenação de Satanás, a condenação dos anjos que serviram a Satanás, que seguiram a Satanás, todos na história que escolheram desobedecer a Deus, ela é justa. Porque essa desobediência trouxe condenação e sofrimento para o povo de Israel e para a igreja do Senhor. Os reis da terra tramam, mas um dia o Senhor vai falar, essa vingança chegará ao fim. Por isso que Paulo usa outros termos, mas ele está falando a mesma coisa. Então essa condenação, seja no Antigo Testamento, seja no juízo final, ela é justa. Porque ela é uma resposta à oposição declarada ao reino de Deus. Vocês estão entendendo isso? Está dando para entender bem isso? Agora, olha que diz. Paulo usa um termo, ele diz assim, olha que interessante. Os atribulados, ele fala, vocês que estão passando tribulação, serão, ele usa um termo muito bonito, ele diz, serão aliviados. Olha que palavra de consolo para essa igreja. Ele está dizendo, irmãos, nós estamos sofrendo. E Paulo, em outro momento, disse, se vocês sofrem, eu sofro muito mais, por amor ao Evangelho. Mas a nossa esperança é que um dia, a nossa vingança não vai ser nossa. A vingança vai vir do próprio Deus, e nós seremos aliviados. E ele diz, os que causam tribulação, e aí a resposta escatológica para o salmista fala, né? Lembra do salmista quando ele diz assim, por que o ímpio prospera? Sabe aquela pessoa no seu trabalho que faz tudo errado e se dá bem? E você que tenta fazer tudo certo se dá mal, e você fala, tem alguma coisa errada no mundo. Por que eu que estou tentando fazer o certo me dou mal e quem está fazendo errado se dá bem? E aí se nós tivermos olhos escatológicos, olhos que olham para o final de todas as coisas, a gente vai entender que no último dia a resposta do salmista vai ser dada. O ímpio não prospera, porque o ímpio tem condenação. O justo prospera porque ainda que ele sofra, ele vai encontrar alívio. E tem uma história na Bíblia que conta isso muito legal para a gente. Eu não vou ler por causa do nosso tempo. Depois você pode ler lá em Lucas capítulo 16, dos versículos 18 a 31, que é a única parábola onde um personagem recebe um nome. Vocês sabem qual é a parábola que eu estou falando? O rico e o Lázaro. O único personagem das histórias de Jesus que recebe um nome é Lázaro. Por isso, inclusive, algumas pessoas acham que Jesus não está contando uma história. Jesus está trazendo uma revelação de algo que acontece no mundo espiritual. Há uma defesa de comentaristas nesse sentido. Mas nós vamos tratar como uma parábola. Jesus conta a história de um homem rico que vai para o inferno. E aqui já travou os judeus que estavam ouvindo ele. Por quê? Primeiro, porque aquele homem era judeu. Como é que um judeu vai para o inferno? Ele nasceu judeu. Segundo, aquele homem era rico. E rico, na cabeça de um judeu do tempo de Jesus, ele era rico porque Deus o abençoava. Quem era rico é porque tinha a bênção. Lembra do homem cego? Por que ele é cego? Quem pecou? Da mesma medida que doença era um sinal de pecado, a riqueza era um sinal de bênção. Aí Jesus já começa a história falando, o homem judeu abençoado na cabeça de vocês, está sabe aonde? No Hades. E Hades é a palavra grega para inferno. Na palavra hebraica, no Antigo Testamento, os profetas chamam essa palavra de Sheol.
Sheol, no imaginário hebraico, mas eu tenho que só explicar uma coisa, o Sheol é um pouco diferente do Hades, porque o Hades é o inferno. O Sheol era o lugar de todos os mortos, e não somente dos mortos condenados, mas dos mortos todos, inclusive dos que iam para o reino de Deus. Até uma interpretação, eu vou falar isso que eu acho muito legal, uma especulação, mas é bem legal essa. Há uma especulação de alguns comentaristas de que o Sheol era um lugar onde iam todos os mortos antes da morte e ressurreição de Jesus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele abre o Sheol, por isso que a ideia seria que ele teria ido ao Sheol, ele teria descido a esse lugar, e ele teria então trazido consigo aqueles que lhe pertenciam e levado para o paraíso diante de Deus, as cenas que nós vemos em Apocalipse, e teria reservado os mortos da condenação no Hades, no inferno, num pré-inferno, como se fosse assim. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? É uma especulação, mas é algo interessante. Agora, o que acontece? O mais surpreendente é que o mendigo que ficava na porta da casa do rico, o mendigo Lázaro, foi para o seio de Abraão. Ele está do lado, significa que ele está ao lado de Abraão, a principal figura da fé judaica. E Abraão está cuidando do mendigo. E aí o rico fica louco. E ele é tão louco. Olha como que a idolatria está tão forte no coração dele, que a primeira coisa que ele fala para Abraão é a seguinte: Abraão, olha o rico, do outro lado do abismo, tem um abismo entre eles, e ele fala, manda o Lázaro vir aqui jogar um pouquinho de água nos meus lábios, porque está muito quente. E Abraão deve ter pensado, amigo, a lógica se inverteu. Primeiro, há um abismo entre a gente, ele não pode sair daqui para ir aí. O Tim Keller, quando prega sobre essa passagem, fala um negócio engraçado. O cara dá ordem para o mendigo e ainda quer que ele entre no inferno para servir ele. Esse é muito amigo. Né? Sai do céu e vem aqui no inferno só para derramar um pouquinho de água na minha boca. E aí nós vemos isso aqui, é muito interessante. E aí o que acontece? Abraão fala literalmente isso para o rico, de acordo com as palavras de Jesus. Você recebeu coisas boas na sua vida, e Lázaro recebeu coisas ruins, mas agora ele está sendo consolado, e você está em sofrimento eterno. Haverá um dia que Deus dará a justa retribuição das obras de cada um. E aí, olha só, a gente viu na mensagem passada que, por um tempo, em Apocalipse 19, Apocalipse 13, diz que por 42 meses o anticristo recebeu poder para derrotar os eleitos. Lembra desse texto que nós falamos? Significa que durante um tempo Deus falou para ele, você vai ter autoridade para matar os santos. Nos últimos dias, os santos perecerão diante da besta. Os santos vencerão a besta morrendo. Só que vai chegar um dia que Deus não vai tolerar a morte de mais nenhum santo. E ele vingará todos que sofrem por amor ao seu nome. Miroslav Volf, teólogo ucraniano, está até muito famoso aqui no Brasil, porque relançaram o livro Exclusão e Abraço, uma obra clássica de Miroslav Volf. Você lembra que ali na Ucrânia, a Sérvia, Montenegro, Kosovo, são todos antigos países da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, então há uma briga racial muito grande, há uma briga civil entre aqueles povos. Então ele entende desse ódio de pessoa contra pessoa, de irmão contra irmão. E ele diz assim, a ideia de retribuição e vingança existe na nossa mente, porque nós não cremos na justiça divina. A gente acha que Deus no fim vai esquecer e vai deixar para lá. E aí você fala, antes que Deus deixe para lá, deixa eu garantir que a minha vingança está feita. E aí é por isso que lá no país dele, na região onde ele mora, as pessoas jogam bomba, aterrorizam, matam, porque eles falam, eu quero fazer a justiça. Sabe aquela coisa do Nordeste, que era uma cultura muito nordestina, muito arraigada no Nordeste? Você matou o filho de um, aí o filho do outro vai lá e mata o seu, aí você... Tem até um filme do Rodrigo Santoro que mostra muito isso. É um ciclo sem fim, desculpa a paródia do Rei Leão, mas é de tristeza e de morte. É um matando o marido, o filho, o primo, o cunhado do outro, porque ele fica, você matou fulano, aí eu vou lá matar você, aí você matou não sei quem lá, eu vou matar, e nunca para, nunca para. Por que a gente tem isso na nossa mente? Porque a gente não crê no fim, na justiça divina.
E aí, se nós não cremos num Deus, ele diz, Miroslav Volf, se nós não cremos num Deus que se ira, ou seja, se nós cremos num Deus que não se ira, que não busca a justiça, esse Deus não é digno de adoração. E aí nós chegamos num texto pesadíssimo, e eu quero que você não se concentre nos detalhes desse texto, que esse texto é dificílimo, de Apocalipse 20, que João diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha aqueles que foram vencidos, teoricamente vencidos pela besta, mas que na verdade venceram a besta. Quem são? Os que perderam a cabeça por amor a Jesus e ao Evangelho. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Lembra que nós dissemos que a marca na testa e nas mãos significa pensar e agir de acordo com os padrões da besta. É o anti-shemá, é o anti-mandamento da lei do Senhor. Ouça Israel, o teu Deus, o teu único Deus. Escreva essa lei na tua fronte e nas tuas mãos. Em vez de termos a lei do Senhor, nós temos a lei do anticristo, a lei em oposição ao reino. Esses que perderam a cabeça não se renderam à marca da besta. Não tem nada de chip, de meia, não é isso que a gente está falando. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, preste atenção, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu dos céus e as devorou. Aqui nós temos esse texto de Apocalipse, que nos mostra exatamente isso, o momento que Deus vai dizer um basta. Deus vai dizer: agora não morre mais nenhum santo, agora a vingança é minha. Lembra do profeta quando ele diz, o Senhor diz através do profeta: minha é a vingança, eu retribuirei. E aí nós chegamos no segundo ponto. O inferno é o destino de quem intencionalmente escolheu ficar longe de Deus. Quem será condenado no inferno? O texto de Apocalipse nos mostra: Satanás, a terça parte dos anjos, que a gente não sabe o número, que seguiu Satanás, todos os seres humanos que não obedeceram a Deus, que em Apocalipse 20 são ditos aqueles que se renderam à besta, ao sistema opositor ao reino de Deus. O inferno, o apóstolo Paulo diz, é um lugar de gente, eu vou até voltar aqui só para vocês verem. Ele diz, olha, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. O inferno é um lugar de gente que não conhece a Deus e é um lugar de gente que não obedece ao Evangelho. Ao Evangelho. Só que essa desobediência, ela não é por acaso, ela é deliberada. É uma desobediência intencional. E preste atenção, à medida que o final dos tempos vai chegando, essa obediência vai ser, a nossa obediência vai ter que ser cada vez mais intencional. A santificação vai ter que ser mais intencional. A gente vai ter que parece estranho, porque a gente fala, mas você é salvo pela graça. Sim, você é salvo pela graça, mas você se santifica se esforçando, meu irmão. Claro, com toda a graça de Deus, com toda a ajuda de Deus, mas tem que haver um esforço da nossa parte. Você não fica deitado na cadeira de praia falando, Deus me santifica sozinho. E cada vez vai ser mais difícil se santificar, porque os limites vão ser cada vez mais tênues, as linhas vão ser cada vez mais finas, as situações vão ser cada vez mais difíceis. E essa semana está aí para provar todas as polêmicas que aconteceram, eu não vou entrar aqui nesses méritos, que está cada vez mais ser complicado no Brasil. Para todos os lados. Crente sem noção, crente com noção, gente perseguindo os evangélicos, gente, tem para todo lado. Então essa desobediência, da mesma forma, ela vai ser cada vez mais intencional, cada vez mais declarada.
E aí eu pus uma foto do C.S. Lewis, o grande autor cristão do século XX, porque Lewis, pega para mim o livro ali, Andressa, por favor. Ele diz que as portas do inferno, preste atenção. Lewis tem uma frase que é muito C.S. Lewis, ele diz, as portas do inferno são trancadas por dentro. O que Lewis quis dizer com isso? Que quem está no inferno não foi trancado lá. Quem está no inferno está lá porque quis estar. Sabe por quê? Porque essa pessoa odeia Deus. Então ela vai dizer, onde Deus está? Eu quero ficar longe dele. Sabe aqueles filmes que a gente tem uma reviravolta? Que você descobre que a mocinha não é mocinha nada, e de repente você fala, eu não vou contar aqui, porque me acusam que nas minhas pregações eu dou vários spoilers, então eu não vou contar de alguns filmes. Mas a gente sabe dos filmes da série que você fala, você está achando lá que o cara é o bandido, e de repente você descobre que o cara não é o bandido. Aí você fala, caramba! Você está lá, o cara está para o inferno porque Deus vai mandar, de repente você descobre que ele está lá porque ele se trancou dentro do inferno. Ele falou, onde Deus está? Eu quero ficar longe desse Deus, eu tenho ódio desse Deus, eu odeio esse Deus. Eu quero ficar longe dele, eu quero ficar longe do filho dele, eu quero ficar longe do povo dele. O inferno é trancado por dentro. Não há uma ideia bíblica de um Deus que manda pessoas para o inferno. A ideia bíblica é de pessoas que cada vez mais escolhem estar definitivamente longe de Deus. O Evangelho revela a verdadeira justiça. E à medida que o Evangelho... Presta atenção. Isso é algo muito especial, muito espiritual. À medida que o Evangelho é pregado, o Evangelho sempre vai provocar uma das duas coisas. Ele sempre provoca. A primeira coisa, onde o Evangelho é pregado, não existe efeito neutro. Não existe. Ninguém fica neutro ao Evangelho. Existem duas respostas ao Evangelho. Ou você passa a amar a Deus e se entrega mais e mais e mais, você é confrontado e aquilo te puxa para o Evangelho, ou você vai odiar cada vez mais. E você vai se opor, e vai se opor, e vai se opor. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1. Esse texto de Paulo é muito difícil e muito forte. Preste atenção. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Ele está dizendo para todo mundo. Porque no Evangelho, olha só, é revelar a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, sola fide. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem. O que esses homens fazem? Eles suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Primeira coisa que Paulo quebra aqui. Mas vai ter gente no inferno que nunca ouviu o Evangelho. Mentira, o apóstolo Paulo diz, todo mundo no céu e na face da terra, que está no céu ou no inferno, ouviu a Deus e respondeu a Deus de alguma forma. Talvez essa pessoa não tenha tido um apelo, quem quer aceitar Jesus, mas em algum momento, de alguma forma, na criação, na sociedade, nos valores, dentro de si, ela teve uma revelação de quem Deus era. Porque Deus manifestou. A gente chama isso de revelação geral e revelação salvífica, especial. Mas a revelação geral todos tiveram. Aí o apóstolo Paulo diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que Paulo está dizendo? Quando se olha para a criação, quem tem olhos para entender fala, caramba, isso aqui não é uma coisa que aconteceu numa explosão do nada. Se houve uma explosão, essa explosão foi coordenada. O mundo foi criado com padrão, com lógica, com ordem. Não dá para negar que o mundo tem um criador. Tanto que Einstein falava isso. Einstein não cria num Deus judaico revelado, mas Einstein cria que havia um criador sobre o mundo, que ele dizia, não é possível, o mundo tem um padrão, o mundo tem uma inteligência por trás. Por isso que ele diz, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha as pessoas que estão indo para o inferno. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O apóstolo Paulo está dizendo, o inferno é lugar de gente idólatra, o céu é lugar de adoradores. Adoração e idolatria, teoricamente, são adoração, só que adoração é adoração verdadeira, idolatria é uma adoração falsa.
É uma adoração mal direcionada. O inferno é reservado para pessoas que construíram a sua identidade em qualquer outra coisa, menos em Deus. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele diz que o pecado final da humanidade é construir a sua identidade em algo que não seja Deus. Em cada um de nós há uma inclinação, preste atenção, em cada um de nós há uma inclinação pecaminosa, que se não for a graça de Deus, poderia se tornar inferno. Cada um de nós tem um pecado dentro de nós. Cada um de nós tem um apetite pecaminoso. Vamos pegar o de Dante. Ou você é glutão, ou você é violento, ou você sofre de luxúria, ou você é ambicioso, ou você tem vários problemas. E se não fosse a graça de Deus, se o nosso apetite fosse solto, um dia, isso que é um probleminha, se tornaria inferno, porque não teria mais limite. A ideia é que um dia, esse pecado engole a nossa humanidade. O que é a humanidade? A imagem de Deus. Todo ser humano reflete de alguma forma a imagem de Deus. O que significa o inferno? Um dia o pecado vai tomando tanto a nossa vida, idolatria, vai tomando, vai se espalhando. Vocês já assistiram aquele filme Venom? Quem já viu aquele filme do super-herói? É bem aquilo, vai tomando tanto que um dia teu rosto não aparece mais. Quando aparece já é o bichão lá com a bocona aberta. Você já perdeu a sua imagem de Deus. Você já não é humano mais. Você deixou de refletir a imagem de Deus. Mais uma vez, C.S. Lewis diz: há dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Eu não quero que Deus olhe para mim um dia e fale: Renato, seja feita a tua vontade. Porque essa vontade será inferno. Será idolatria. E aí, eu quero ler um trecho aqui, eu estou só olhando o horário porque eu quero ler um trecho. Esse livro é um livro do C.S. Lewis, chamado Grande Divórcio. É um livro pequeno, é uma história de um ônibus que sai de uma cidade e leva pessoas do inferno para o céu. Esse ônibus leva pessoas para o paraíso. E eles enxergam coisas lá no paraíso, veem várias coisas. E aqui o C.S. Lewis está com o professor dele, que está guiando ele nessa visita, a lá Dante Alighieri, que tem o seu Virgílio guiando, e ele encontra uma senhora. E essa senhora está no céu, e ela tem um rosto bonito, ela tem um corpo brilhante, ele descreve ela com formas gloriosas. E ela encontra uma pessoa miserável, e ele diz que é pequenininho, que é o anão. E esse anão segura uma coleira como se fosse um cachorro. Mas ele não entende bem o que é aquilo. E ele descobre que a mulher conhecia o anão. E aí você entende pelo diálogo que, na verdade, aquela mulher era irmã desse anão. E a coleira que ele segurava não era um cachorro, eram as suas mágoas e a sua dor, que virou maior do que ele à medida que ele alimentava. E aí, olha o diálogo dessa mulher, e essa mulher começa a falar para ele: anão, se liberta disso, meu irmão, se liberta disso, olha o céu. E ele não consegue. Ela vai falando: eu te perdoei, nossos pais erraram, eu te perdoei. E ele fala: não, mas eu me lembro que você fez isso, fez aquilo. E aí o Lewis vai descrevendo que à medida que ele vai falando isso, ele vai diminuindo ainda mais, ao ponto dele desaparecer, a coleira cair no chão, a guia da coleira cair no chão, e ficar só a amargura, que ele dá o nome de trágico, que é essa amargura. E aí, depois que isso acontece, olha o que ele diz: ainda assim eu confessei para o meu professor, quando todas as formas e cantos haviam se desvanecido na floresta, eu não tenho certeza. Será realmente aceitável que ela, a mulher, não se deixe tocar pelo estado miserável de Frank, o irmão, mesmo que se trate de uma miséria autoimposta? Preste atenção. Você preferiria que ele ainda tivesse o poder de atormentá-la? Em sua vida terrena, o Frank fez isso durante muitos e muitos anos. Aí o Lewis responde: creio que não. Aí o professor pergunta: qual o problema então? Lewis diz: não sei, senhor. O que algumas pessoas dizem na terra é que a perda final de uma alma contesta toda a alegria dos salvos. Aí o professor fala: mas você vê que esse não é o caso. O Lewis diz: eu sinto que de certa maneira deveria ser. Aí o professor responde: olha que interessante, soa muito misericordioso, mas veja o que se esconde por trás disso. A exigência dos que não têm amor
e dos que se auto-aprisionam, de que lhes seja permitido chantagear o universo, de que até que optem pela felicidade nos seus próprios termos, ninguém possa experimentar a alegria, de que a palavra final seja deles, de que o inferno tenha poder de veto sobre o céu. Lewis está descrevendo para nós o seguinte: se não existisse a ideia de um inferno, nós estaríamos dizendo, a miséria das pessoas sempre bloquearia uma ideia de céu, o inferno bloquearia o céu. Aí ele fala, eu não sei o que eu quero, Senhor. Filho, deve ser uma coisa ou outra. Ou chegará o dia em que a alegria prevalecerá e todos os criadores de desgraças já não poderão mais corrompê-la. Ou para todo sempre os criadores de desgraça poderão arruinar a felicidade que existe nos outros e que rejeitam para si. Olha que forte. Sei que soa grandioso dizer que não aceitará qualquer salvação que deixe uma criatura sequer do lado de fora nas trevas. Mas cuidado com esse sofisma. Desse jeito, fará do cão na manjedoura, aí fala que cão na manjedoura é uma fábula, onde o fazendeiro enxota o cão que deitado na manjedoura não come o feno e impede que os bois o comem. Ele fala, fará com que o cão da manjedoura pareça um tirano do universo. Aí o Lewis pergunta, só que alguém ousaria alegar, é horrível dizer isso, que a compaixão deve morrer? E aí o professor diz, você deve distinguir uma coisa da outra. A ação da compaixão viverá para sempre. O sentimento da compaixão, não. O sentimento da compaixão, aquele do qual somos vítimas, a dor que leva pessoas a entregarem o que não deve ser entregue, e a bajularem quando deveriam dizer a verdade. Sabe aquele sentimento que você fala, puxa, tadinho, e aí você não fala a verdade, você não faz aquilo. Ele diz, a compaixão que roubou muitas mulheres da sua virgindade, e furtou muitos governantes da sua honestidade, esse sentimento morrerá. Como arma, a compaixão foi usada por homens perversos contra os bons, então ela será destruída. E quanto ao outro tipo, a ação da compaixão? Aí ele diz, é uma arma do lado oposto. Viaja mais rapidamente do que a luz, do lugar mais alto para o mais baixo, a fim de trazer cura e alegria, custe o que custar. Transforma as trevas em luz e o mal em bem, mas não imporá o bem pelas lágrimas astutas do inferno, a tirania do mal. Toda doença que se submeter à cura será curada, mas não chamaremos o azul de amarelo para agradar os que insistem em sofrer de quitirice. Nem transformaremos em lixo o jardim do mundo, só porque alguns não conseguem suportar o perfume das rosas. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas querem transformar em lixo, porque alguns não suportam o perfume das rosas. O Senhor diz que a ação da compaixão desceria até as maiores profundezas, mas ela não desceu com Frank para o inferno. Nem sequer o acompanhou até o ônibus. E aí ele pergunta, até onde você gostaria que ela o tivesse acompanhado? Ora, até o lugar de onde todos viemos naquele ônibus, o grande abismo para além da beira do penhasco, lá longe. A gente não pode vê-lo daqui, mas o senhor deve conhecer o lugar a que me refiro. O professor deu um sorriso curioso, e aqui é o último parágrafo, preste atenção. Olhe, disse ele, e a seguir se pôs de joelho com as palmas das mãos no chão. Fiz o mesmo, e logo vi que ele havia arrancado uma folha de grama. Usando a extremidade fina da grama como um ponteiro, me fez ver, depois de eu olhar muito atentamente, uma fenda no chão, tão pequenininha que eu não seria capaz de identificá-la sem que ele a mostrasse. Ele disse, não posso afirmar com precisão que você veio desta fenda. No entanto, se veio por outra, sem dúvida não foi por uma maior do que esta abertura. Mas hesitei com uma sensação de perplexidade que beirava o terror. Eu vi um abismo infinito e penhascos que se elevavam cada vez mais. Em seguida, vi este lugar no topo dos penhascos. Quer dizer que o inferno, toda aquela cidade vazia e infinita, está contida num pequeno buraco como este? Sim. O inferno todo é menor do que uma pedrinha no mundo terreno real. E é ainda menor do que um átomo deste mundo. Repare naquela borboleta, se ela engolisse o inferno inteiro, ele não seria grande o suficiente para fazer nenhum mal, nem sequer teria algum sabor. E aí ele termina dizendo, parece grande o suficiente quando estamos dentro dele. Sim, mas mesmo todos os incômodos do inferno, toda a solidão, raiva, ódio, inveja, não teriam peso algum se reunidos todos, colocados numa balança, fossem comparados com o momento mais irrisório de alegria sentido pelo menor habitante do céu. Ao contrário do bem que prevalece na bondade, o mal não consegue ter sucesso nem sequer na maldade.
Olha que absurdo isso. O que Lewis está mostrando para nós, e eu quero encerrar, é que o inferno é um lugar de gente que escolheu intencionalmente, vez após vez, após vez, após vez, após vez, desobedecer a Deus. Vez após vez, tomar caminhos diferentes do caminho do reino de Deus. E isso vai chegar uma hora que não vai haver mais volta. Só que a grande questão é que uma existência longe de Deus não é uma existência, na verdade. Quando nós somos tomados por esses monstros interiores, nós deixamos de ser humanos. Nós deixamos de ser humanos. O rico permaneceu com as suas idolatrias no Hades. Ele queria dar ordens para o Lázaro. E de alguma forma ele ainda achou que Deus foi injusto. Porque você se lembra que o rico pede uma coisa para Abraão. O que ele pede para Abraão? Ele fala, então deixa eu voltar para avisar os meus. O que ele está querendo dizer? A tua palavra não é suficiente. E aí Abraão diz, a lei e os profetas são suficientes. Se a lei e os profetas não conseguiram, ninguém vai conseguir. O que isso significa? A pregação do medo do inferno não é suficiente. A única coisa que salva é o Evangelho. Sabe por que o medo do inferno não serve? Porque ela opera no egoísmo, e egoísmo é idolatria. Você pensa, eu vou buscar Jesus para não ir para o inferno. O que você está querendo salvar? O teu. Você não está amando a Deus, você está querendo livrar o teu. Isso é. Como é que uma salvação começa em idolatria? Não começa. Não começa. Não começa. E aí, por último, e aqui é bem rápido, o inferno fala de sofrimento eterno. Há duas teorias sobre o inferno, de sofrimento eterno, e há uma teoria chamada aniquilacionismo, que diz que Deus vai ter misericórdia das pessoas que forem para o inferno e vai fazer com que elas desapareçam. Essa é uma doutrina, eu acho, bem complicada de achar algum ponto na Bíblia, porque a Bíblia fala várias vezes de sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Preste atenção, o N.T. Wright propõe a combinação das duas. Aliás, eu trouxe esse livro aqui só para mostrar para vocês. Surpreendido pela Esperança, do N.T. Wright. Quem quiser entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente tem falado, esse livro é fantástico, da editora Ultimato. Ele diz assim que talvez a gente precise combinar as duas coisas. Os que estão no inferno vão se afastando cada vez mais da imagem de Deus, se deformando, afundando em seus próprios pecados e ídolos, e com isso deixam a sua humanidade para trás. Lembra de Nabucodonosor? O que Nabucodonosor virou? Um bicho. Você já imaginou alguém para quem Deus diz, como C.S. Lewis propõe, seja feita a tua vontade? O que essa pessoa vai virar? Vai virar um bicho. Vai deixar de ser ela. Para terminar, é provável que muito da linguagem que Jesus e os apóstolos utilizam para falar do inferno seja metafórica, simbólica. Claro que a gente não está negando o inferno, mas eu não posso achar que o inferno é um lugar de fogo, que tem o caldeirão, que tem o tridente. Isso aí tudo são imagens para falar que haverá sofrimento. Agora entenda, um lugar onde não tem Deus é sofrimento eterno. Teve um dos autores que eu li que disse, o inferno é um lugar tão escuro que nenhum relance da luz de Cristo consegue chegar lá para brilhar. Esse lugar aqui é Gerena. É o vale, hoje atualmente é o vale de Inom. Era um lixão em Jerusalém. E quando Jesus fala do inferno, ele diz que o inferno parece com Gerena. Por que acontecia? Porque os lixos eram jogados lá, e eles soltavam gases, e esses gases entravam em combustão, então havia explosões espontâneas, e cheiros ruins dos gases do lixo. Então Jesus fala desse lugar, na época dele, e diz para os discípulos, lembra do Gerena? Lembra do lixão que tem fogo e tem cheiro ruim? O inferno vai ser parecido com isso. O inferno é um lugar, querendo dizer, é um lugar de destruição, é um lugar de morte, é um lugar de podridão. O sofrimento vai ser, não vai haver mais redenção. Por isso que Paulo diz, Jesus vai vir com chamas flamejantes. Significa que Jesus vai vir com fogo purificador. Por isso que eu tenho muito medo de cantar, caia fogo do céu, queima esse altar, porque ele está pedindo, ó, me julga.
E aí eu encerro dizendo algumas coisas, 3 coisinhas para a gente encerrar. Primeiro, se preocupe em amar a Deus e viver a sua vida para Ele. Por quê? Não tenha medo do inferno. Ame a Deus. Primeiro, a vingança pertence ao Senhor. Não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos. Todo o sofrimento que a gente teve, se é que a gente teve, não pertence a nós. Deus vai retribuir. Os justos não experimentarão o julgamento. Lá em Apocalipse diz, o dano da segunda morte não os atingirá. Os que foram ressuscitados com Cristo não vão passar pelo juízo final. Porque a ressurreição já é um ok de Deus de que você já foi redimido nos méritos de Cristo. Que descanso que a gente pode ter. Segundo, descanse, pois um dia a própria morte morrerá. Apocalipse 20:14 diz que a morte será lançada dentro do lago de fogo. Onde está a morte, a tua vitória? A morte morrerá. E por último, enquanto isso, a gente tem que fazer a nossa parte para que menos pessoas estejam no inferno. Para que menos pessoas sejam lançadas no inferno. Aí você fala, mas Deus já sabe. Deus sabe, mas Ele conta conosco. Façamos a nossa parte, preguemos o Evangelho. Vamos anunciar o Evangelho para todas as pessoas, os que estão perto, as que estão longe. As ricas e as pobres, as inteligentes, as instruídas e as não instruídas. Preguemos o Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar? Senhor, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos edifica, a Tua Palavra nos instrui, a Tua Palavra nos mostra como nós devemos agir. Senhor, que nós não sejamos aprisionados pelo medo, que nós não sejamos aprisionados por fantasias criadas, fábulas criadas, que nós sejamos direcionados pela Tua Palavra, e a Tua Palavra nos ensina que somente o Teu Evangelho, somente a pregação da mensagem do Evangelho, de que Cristo Jesus, sendo Deus, se fez homem, e morreu por nós, e ressuscitou ao 3º dia, e derramou sobre nós o Seu Espírito Santo, e deu início aos últimos dias para que nós vivêssemos debaixo da orientação do Teu Espírito, pregando o Teu reino, esperando a volta final de Jesus, a vinda final, aonde todo olho verá, e toda a criação será redimida. Senhor, que nós não sejamos aprisionados pelo medo, o medo do inferno, mas que nós saibamos que sim, a condenação é real, que nós saibamos sim que a idolatria traz danos reais e permanentes, que nós saibamos que a idolatria consome a nossa humanidade, e por fim ela se tornará inferno em nós. Que isso não aconteça conosco. Livra-nos disso, Senhor, livra-nos do mal, purifica o nosso coração, para que nós sejamos sim transformados à Tua imagem, adorando corretamente ao Senhor. Nós te agradecemos porque todo mal que foi feito contra a Tua igreja, contra o Teu povo, não deve estar nas nossas mãos, mas a vingança pertence ao Senhor. Só o Senhor é o justo juiz. Nós entregamos toda a nossa vingança nas Tuas mãos. Nós entregamos ao Senhor toda a ideia de vingança nas Tuas mãos, no sofrimento que nós passamos, fortalece-nos, nas perseguições que nós passamos, fortalece-nos, nas dores do dia a dia, fortalece-nos, para que nós saibamos que só o Senhor é o justo juiz. E por último, Senhor, nós oramos pedindo, dê-nos graça para anunciar o Teu Evangelho, como pessoas, como comunidade, como reino, que nós preguemos a mensagem do reino, que nós preguemos a mensagem de salvação, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas para o Senhor, mais e mais pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, mais e mais pessoas sejam libertadas das suas idolatrias e dos seus pecados, para que o inferno, pela Tua graça, esteja um pouco mais esvaziado, e o céu esteja um pouco mais cheio de gente que não se rendeu à marca da besta, mas que adora ao Cordeiro de Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.